Alô, pessoal. Feliz Ano Novo, feliz 2024. E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando num novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo. Tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. O problema do mundo é a emissão de CO2, o problema do mundo é a emissão de mentira, né? Emissão de desonestidade, né? Nós temos que cortar as emissões de desonestidade no mundo, né? Se a gente conseguisse cortar as emissões de babaquice no mundo, aí sim que o mundo ia melhorar, né? O mundo não tem uma crise de clima, o mundo tem uma crise de verdade, né? Falta de verdade é o que está acontecendo no mundo, falta de vergonha também, né? Famosa falta de vergonha na cara. Então, o problema do mundo hoje é a mentira. Mentira na pandemia, mentira no clima, mentira no que é democracia, mentira, né, no que são as condições de uma sociedade democrática, e assim por diante, assim por diante. Mas, então, hoje o que acontece é o contrário, né? Então, aquilo que está escrito eles não querem cumprir, né? E aquilo que não está escrito eles querem usar para fazer aquilo que eles já querem fazer mesmo dentro do país, que é controlar melhor o país em nome desses interesses mundiais, né? Então, muito curiosa essa resposta aqui. Obrigado a cumprir? Não. Tem que haver uma ordem. Ordem de quem? O negócio está lá escrito. A ordem é que quando você ratificou aquele tratado, aliás, foi ratificado durante... não, foi no finalzinho do governo Fernando Henrique. Mas, enfim, ali que está a ordem. A ordem, ela é... Você diz assim, olha, quando acontecer tal coisa, eu vou fazer, né? Aí acontece tal coisa... Então, vamos dar um exemplo, né? Então, olha, quando... Vamos dizer, tem um tratado de aliança clássico, né, entre dois países. Então, um tratado de defesa recíproca. Vamos supor, então, que tem um tratado, né, de defesa recíproca entre o Brasil e a Bolívia, né? Tá? Então, vamos supor que nós temos um tratado, se um desses países for atacado, o outro tem que vir ao seu socorro, né? Aí digamos que a Bolívia é atacada pela Argentina. Vamos dar um exemplo também absurdo aqui, que obviamente não vai acontecer. Mas digamos, né, um cenário assim, a Bolívia atacou a Argentina. Então o que o Brasil teria que fazer nesse cenário? Se tem um acordo assinado, vai em socorro da Bolívia contra essa agressão. Não precisa de uma ordem, né? O que está dizendo aqui, não, tá, mas não tem uma ordem. Ordem de quem? A ordem está ali no tratado que você assinou, né? Então, essa coisa, em cada caso, não, em cada caso é o que... Né? Em cada caso, se não tivesse acordo, vou olhar, né? Então, nesse exemplo, a Bolívia, digamos, pediria assim, Brasil, eu quero combinar com você o seguinte, se eu for atacado,
eu quero que você se alie a mim para me ajudar a me defender. Aí o Brasil falou, depende do caso, eu vou ver. Né? Aí também, aí a Argentina no dia seguinte ataca a Bolívia, a gente fala assim, tem que pensar aqui se eu quero te defender ou não. Né? Aí sim, precisa vir uma ordem, quer dizer, no caso, né, precisaria uma ordem das autoridades daquele momento para ir ou não em socorro da Bolívia nesse exemplo. Né? Exemplo absurdo, como eu estou dizendo. Ou seja, exemplo totalmente hipotético. Né? Agora, se tem um tratado assinado, não tem essa coisa de, segundo a circunstância, cada circunstância é uma circunstância. Né? O que significa isso? Significa que você não vai cumprir aquilo que você acordou. Tá? Quando você ouve falando isso. Então, também, digamos que você faz um contrato com uma instituição financeira, vamos dizer assim, você tem uma aplicação nessa instituição financeira e você tem um rendimento mínimo de 10% ao ano. Né? Mas você combina lá no contrato que se o rendimento naquele ano descer de 10%, aquela instituição financeira vai te cobrir aquela diferença. Tá? Aquele ano rendeu 8%, mas, na verdade, aquela aplicação, na verdade, você ganha os 10% porque isso está comprometido. Né? Então, isso é o que está acordado. Agora, imagina se você chegar lá, né, e naquele ano deu 8% e cadê meus 2% aqui para completar meu rendimento conforme acordado? Não, mas é de acordo com a circunstância. Cada circunstância é uma circunstância. Então, nós estamos diante disso. Estamos diante de um caso de não querer cumprir um acordo. O exemplo que ele dá, enfim, tem absolutamente nada a ver, acho que é uma coisa que ocorreu ali. O que eu falo agora? O que eu falo? Falo do TNP. TNP é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. É um tratado que foi assinado por várias potências, países que não eram potências nucleares, justamente para que se evitasse uma escalada nuclear com cada vez mais países no mundo tendo armas nucleares. Né? Então, sempre se considerou, isso é injusto, alguns consideraram, porque então você fecha o clube nuclear, os países que já são legalmente autorizados a ter armas nucleares. Né? Então, tá bem. Né? Mas isso quer dizer, também não tem nada a ver com o exemplo aqui, mas isso que era o TNP, era para você evitar a proliferação. Tá bem, para o desarmamento? Sim, é uma segunda dimensão do Tratado de Não Proliferação. Além de não deixar que novos países tivessem as armas nucleares, o que o TNP queria era que então, os países que já tinham, isso é no tempo dos Estados Unidos, União Soviética, como grandes potências nucleares, fossem progressivamente abandonando suas armas nucleares para reduzir a possibilidade de uma guerra nuclear. Mas, você já pode argumentar que isso é secundário, porque o acordo é de não proliferação. Se é justo ou injusto, a questão é que foi feito dessa maneira, e nenhum país era obrigado a entrar. O Brasil acabou entrando tarde, então se comprometendo a não envidar nenhum esforço para ter armas nucleares. Então, durante muito tempo, o Brasil não assinava com essa desculpa. Não, mas os países que já são nucleares, eles é que têm que primeiro dar mostras de quererem se desarmar, aí depois a gente se compromete a não ter as nossas armas. Tá, você pode até argumentar, eu acho um argumento falho, né? Mas qual que era a leitura? A leitura de que o Brasil queria ter armas nucleares, isso nos prejudicou muito durante muito tempo, mas era uma leitura feita pela diplomacia brasileira, né? A meu ver, uma leitura equivocada. Ou seja, uma leitura que nos levou a ter prejuízo. Justamente o Brasil ficou com um déficit de confiança, né, em comunidade internacional democrática. Fala, esse pessoal aí quer ter arma nuclear. Com isso, nós nos atrasamos muito em certas tecnologias. Mas, enfim.
O certo é que essa é a situação do TNP, que não tem absolutamente nada a ver com o TPI, com o Tribunal Penal Internacional. Aqui é uma questão de cumprir ou não um acordo internacional. Então, senão seria como o TNP, quer dizer, tem que haver uma ordem. Então, é porque no TNP tem uma ordem? Não tem. Enfim, não dá para entender. Eu acho que o que ele quis colocar no raciocínio é o seguinte, talvez. Só, o TNP, a gente só cumpre a parte da não proliferação se os países que já são países nucleares cumprirem a parte do desarmamento. Né? Senão, a gente não está também obrigado a cumprir a parte da não proliferação, o que é uma leitura absolutamente absurda do TNP, agora que o Brasil assinou. Então, acho que o que ele está querendo dizer é assim, que num acordo, quando você não quer cumprir, você tem sempre uma desculpa para não cumprir. Eu acho que é essa a alusão que ele faz ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, aqui, no fundo, ele é mais preocupante ainda, porque além de ele estar dizendo que não quer cumprir o Tratado do Tribunal Penal Internacional, ele também já está apontando que não vai cumprir o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Né? Porque ele está colocando no mesmo balaio, e ele está dizendo, olha, nós não estamos obrigados a cumprir o TPI, e então está colocando como contraste o TNP, né? Ou como exemplo, o TNP, no fundo, uma leitura possível aqui é que ele não quer também, não se acha vinculado. Né? Eu não acho que o Brasil esteja obrigado tampouco a cumprir o TNP, do qual o Brasil é também signatário. Né? Na verdade, agora que eu estou me dando conta, né, eu acho que ele inverteu, porque o argumento clássico do Brasil, da diplomacia brasileira, que eu pessoalmente sou contra, mas o argumento clássico era esse, né, de que o TNP dava demasiada ênfase à não proliferação, não deixando que novos países tenham armas nucleares, e não dava suficiente atenção ao tema do desarmamento, né? Que então seria uma obrigação das grandes potências nucleares. Né? Então, se a grande potência está desarmando, então agora sim a gente vai respeitar e não ter nós também nossas armas nucleares. É uma lógica desse tipo. Né? Então, ele deu uma confundida aqui e inverteu. Senão, não faz sentido o que ele falou, dizer que na proliferação ninguém dá importância. Ora, o TNP ele tem importância, justamente a importância atribuída pelas grandes potências nucleares é a parte da proliferação, né? Ou da não proliferação. Enfim, não é assim. Não é assim, peraí, não. Essa coisa de cumprir acordo não é assim. Não é assim e tal. Isso aqui é uma contaminação. Né? O Brasil está contaminado por uma degradação completa do sentimento jurídico, do sentimento da norma, né? Da ética jurídica. Essas poucas frases aqui do atual chanceler mostram essa degradação do sentimento ético e jurídico no Brasil. Você tem uma norma, né? Mas essa norma é contra o meu amigo, então não estou obrigado a cumprir, não. Né? Cadê a ordem? Cadê a ordem do Supremo aqui me mandando? Né? No Brasil as coisas só são cumpridas quando tem o Supremo. Se o Supremo está junto ali né? O pessoal também é amigo ali, não vai ter ordem, então você não vai cumprir aquela norma constitucional, aquela norma legal. Né? Então, né, em tese, você tem várias normas que é para não roubar. Né? Agora, então o governo brasileiro não está comprometido não está obrigado a cumprir essa norma de não roubar? Não. Né? Obrigado a cumprir? Não está obrigado a cumprir, não. Tem que haver a ordem. Né? E de quem que vai vir a ordem para não roubar? Não recebi ordem nenhuma, não tem ordem nenhuma aqui dizendo para não roubar, então não tem ordem. Não é assim, é o que ele diz, né? Enfim, não é assim. Não é assim essa coisa de Constituição? Não é assim, não. Né? A Constituição diz que existe liberdade de expressão. Né? Artigo 5º da Constituição. Liberdade de expressão. Mas se aqueles que estão se expressando está criticando o atual governo, ou está criticando
o STF, aí está obrigado a cumprir? Não, não estamos obrigados a cumprir isso, não. Né? Não é assim. Está achando o quê? Está achando que só porque tem um tratado a gente vai cumprir? Está achando que só porque tem liberdade de expressão na Constituição a gente vai dar liberdade de expressão? Não, né? Não é assim. Cada circunstância é uma circunstância. Claro, isso é o casuísmo brasileiro político clássico. Cada circunstância é uma circunstância. O que significa isso? Tem que ver se é meu amigo. Né? É meu amigo ou é meu inimigo? Não, esse que está falando aí é meu inimigo. Então, pau nele. Né? Tira o YouTube, tira a monetização e tal. Cada circunstância é uma circunstância. Né? Mas está aqui na Constituição, não tem falando de circunstância. Ah, não interessa. Não é assim. Não é assim. Né? Cadê a ordem para eu obedecer para eu respeitar a liberdade de expressão dele? Não tem. Então, isso é um absurdo. Né? Isso aqui é uma consequência, né, do Brasil, onde nós temos essa justiça dos amigos. Né? Nós já temos o capitalismo dos amigos, né, onde, né, cada empresário ele se dá bem ou mal de acordo com o fato de ele ser ou não amigo dos poderosos. Né? Temos a justiça dos amigos, onde a justiça se aplica, né, diferentemente se é amigo ou se é inimigo. E agora temos a diplomacia dos amigos. Então, se é para o Putin, que é nosso amigo, em tese, né, do governo atual, a gente não vai aplicar, não. Não é assim. Cada circunstância é uma circunstância. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo.
Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade